Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Falando sobre Espiritismo. Esta tarde abordaremos diversos temas, mas o principal deles e o inicial será a mediunidade, onde tenho a honra e o prazer de convidar nosso irmão Rui e a nossa irmã Bruna. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado, boa noite. Muito bem, falar sobre a mediunidade é falar sobre a continuidade, das comunicações espirituais após os períodos de doutrinação por Allan Kardec. Quando falamos em mediunidade, estamos falando também em responsabilidade. Falar sobre mediunidade não pode ser de forma alguma desvinculada da necessidade de estudo e de instrução. Temos um livro na codificação, que é o Livro dos Médiuns, dedicado a este tema, onde não só apenas demonstra todos os tipos de mediunidade, como exemplifica, colocando em panos limpos todas e quaisquer dúvidas que poderiam surgir. Então, a primeira pergunta faço ao irmão Rui, referente ao tema mediunidade. Na sua opinião, qual que é a responsabilidade de um médium em uma casa espírita? A mediunidade é de uma grande responsabilidade por aquele que está trabalhando dentro de uma casa espírita, onde ele tem como missão de trabalhar em benefício daqueles que sofrem, dar oportunidade para que aquele que está em grande sofrimento venha receber a orientação necessária. Lógico que essa responsabilidade é um fator muito grande para a casa espírita e também para com ele, porque se ele seguir o caminho do bem, será grande de valor. Se seguir um caminho de misticismo ou não, aí será uma responsabilidade muito séria para ele próprio. Muito bem, obrigado. Bruna, seguindo a linha de raciocínio do nosso irmão Rui, o médium, então, tem a responsabilidade de filtrar o que é misticismo e evitar os animismos que prejudicam, mas essa responsabilidade que é dada ao médium, como ele pode, de fato, exercer uma mediunidade limpa e livre de misticismos e com animismos apenas benéficos, de forma contínua e gradativa em sua jornada? Bom, é necessário a constante estudo, autoconhecimento, reformas íntimas. Ninguém está ileso dos animismos, dos misticismos, mas para que eles não aconteçam, é necessário que esse processo de reformas íntimas seja contínuo e que, muito importante, o filtro, o médium, ele deve filtrar as informações das quais ele intui para não agredir ninguém com suas palavras e para que o conteúdo seja, de fato, útil. Quais são as consequências de uma mediunidade mal exercida? A pior consequência de tudo isso aí é um processo obsessivo, que ele pode passar e não ter o controle. E se ele procurar fazer um trabalho dentro do estudo, dentro de um conhecimento identificado com a doutrina espírita, não há problema nenhum. Isso é muito benéfico para ele, e também é um compromisso assumido. Agora, se ele praticar o caminho errado, as consequências serão muito graves para ele também. Gostaria até de complementar sobre as consequências da mediunidade mal exercida. A mediunidade mal exercida faz mal para o médium, faz mal para o espírito que gostaria de se comunicar e perde a sua oportunidade ou tem a sua mensagem distorcida, e faz mal ao ouvinte. Sabemos que existem muitas reuniões mediúnicas que são abertas ao público, e as pessoas que ali estão, muitas vezes, estão na ânsia de receber uma mensagem de alento, de paz e de amor. Quando recebem uma mistificação, isso pode levar, dependendo do estado que aquela pessoa estiver, ela até o suicídio. Então, são esses níveis de consequência que a mediunidade pode trazer quando ela é levada como uma brincadeira e não com a seriedade devida. Agora, quando falamos em mediunidade, existe uma lenda espírita, ou melhor, um ditame espírita, que depois foi transformado em lenda, ou melhor, foi categorizado,
que todo mundo tem a mediunidade. Então, quando falamos que todo mundo tem a mediunidade, logo imaginamos que todos os seres encarnados da Terra são capazes de comunicar-se através dos espíritos. Depois houve a subquestão, né? Todo mundo tem a mediunidade, ostensiva não, né? Nem todos têm a ostensiva. Todos têm a mediunidade, ao menos intuitiva, mas não ostensiva. Você poderia diferenciar melhor a mediunidade ostensiva dessa mediunidade passiva, que aí sim, que Allan Kardec proferiu que todos tinham? Perfeitamente. Dentro do meu limitado conhecimento, eu posso dizer que a mediunidade ostensiva é aquela que percebe os sentidos de forma realmente mais ostensiva, mais explícita. São as mediunidades de vidência, de clareaudiência, de psicofonia. No entanto, a maioria das pessoas possui a mediunidade intuitiva, que é aquela cuja intuição lhe é sugestionada, sugerida, e ele, com o conhecimento que deve ter, filtra essas informações para poder passar de forma útil para as pessoas a mensagem de um espírito. Muito obrigado. Bom, assim sendo, com os aprendizados dessa tarde, iremos encerrar o nosso Falando sobre Espiritismo com o tema mediunidade. Mas antes de encerrarmos, gostaria de deixar um último recado aos médiuns. A mediunidade não é nada de extraordinária. A mediunidade é uma faculdade inerente ao homem e que faz parte da vivência do espírito. Ser médium traz consigo responsabilidades, mas não traz nenhum privilégio. Ser um médium é ser o intermediário, ser o comunicador, é espiar e provocionar e também, muitas vezes, ser um missionário de uma ação que comunica entre o plano espiritual e o humano. Ser médium é equilibrar a si mesmo, é trabalhar o seu psiquismo, é trabalhar o seu comportamento e é trabalhar principalmente as suas reformas íntimas. Não há nada de extraordinário, não há nada de especial, mas exige uma constância e um aprimoramento. A mediunidade pode ser muito benéfica, se bem praticada. Fiquem todos com Deus, muito obrigado por essa oportunidade e mais um Falando sobre Espiritismo. Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.